Olá, chegamos a mais um episódio do nosso podcast, nosso videocast unicamente, não me acostumo ainda. Pod ou videocast? Videocast. E hoje é um tema super bacana, indicado de novo para nossa audiência, está bem feliz. Mas antes da gente começar, avalie o nosso programa aqui na nossa plataforma de áudio, aqui no Spotify e nas outras. E se for lá no YouTube, se estiver assistindo, assina o canal lá, ativa para receber as nossas produções inéditas e compartilhe sempre com alguém, tá? Se esse tema pode servir para você, compartilha, assista, reveja, mas manda também para outras pessoas que podem se beneficiar desse conteúdo. E hoje é um tema TDAH, superdotação ou dupla excepcionalidade. Então vamos discutir aqui a neuropsicologia da dupla excepcionalidade e aqui também os erros de diagnóstico estrutural para a gente pensar. E eu acho que o ideal é a gente começar já pensando nessa falsa dicotomia, de novo a minha sincronia verbal, nessa falsa dicotomia, polarização talvez, durante décadas, aqui o campo educacional e clínico, né? Durante décadas sabemos que o campo educacional e clínico operou sob uma lógica ali simplista. E, gente, eu faço parte da educação e da saúde também, e eu observo de fato isso no mundo real. Essa lógica simplista, né? Ou é superdotado ou tem TDAH. Isso durante muito tempo. E esses estudos sobre dupla excepcionalidade, eles começaram a surgir ali nos anos 90, no Brasil ainda mais tarde, ali no início de 2000, dos anos 2000, 2003, 2005. E essa lógica, né, ignora de que você é uma coisa ou outra, essa lógica ignora um princípio fundamental da neuropsicologia contemporânea, que é essencial. O cérebro não funciona em categorias excludentes. Funções cognitivas superiores e funções executivas são sistemas parcialmente ali parcialmente independentes. E exatamente nessa independência que nasce a dupla excepcionalidade. Por isso a gente precisa conhecer, e não é só do ponto de vista que eu vejo muita gente que surgiu agora falando sobre superdotação em 2D do ponto de vista coach, ali do ponto de vista motivacional, desse ponto de vista ali mais humanizado, humanista, as pessoas usam os termos tudo errado para fisgar ali as pessoas que estão num sofrimento um pouco mais intenso. E a ideia desse episódio de hoje, que nós vamos discutir aqui, a dupla excepcionalidade com uma profundidade um pouco mais técnica para a gente pensar. Então você, psicólogo, neuropsicólogo, pediatra, neuropediatra, psiquiatra infantil, médico, pai, inclusive, aí adulto, enfim, educador, que quer entender um pouco mais, esse programa foi feito para você. É para você, então, compartilhem, ouçam. Se tiver dúvidas, depois deixa aqui nos comentários, que responderemos todas. Essa é fundamental, esse episódio aqui. E aí, quando a gente vai pensar na dupla excepcionalidade, nós temos que, para compreendê-la de fato, a gente precisa separar aqui isso em 3 eixos, né? Primeiro, precisa pensar aqui na inteligência geral. Isso é fundamental. Depois, já temos aqui episódios também sobre inteligência geral. E também questão das ações executivas, né? Que a gente fala assim, ação executiva está aqui no nosso córtex pré-frontal, que é aquele nosso chefinho ali da vida que direciona tudo que a gente faz, ali que é atenção, planejamento, tomada de decisão, memória operacional, controle inibitório, que faz a gente ter regulação emocional. Isso é fundamental também que a gente conheça. E também é importante que a gente entenda esse processamento motivacional e emocional. Por que entender isso? Porque isso vai ser diferente no superdotado, que não tem 2E, no superdotado com TDAH, e alguém que pode mimetizar esses sintomas e sinais de uma condição da outra, por exemplo. Aí, nesse modelo de inteligência, nós podemos ter ali uma inteligência geral muito elevada, né, inteligência fluida que elevada, uma inteligência cristalizada rebaixada, eu posso ter uma alta capacidade de raciocínio abstrato, isso aqui, falando de inteligência geral. Mas, simultaneamente, eu posso ter prejuízo nas funções executivas, ter funções executivas mais fragilizadas, né? Por exemplo, controle inibitório que falha, planejamento falha, organização temporal falha, esse monitoramento comportamental falha. E aí,
Isso, então você precisa entender as origens, de novo, como eu já disse, as origens dos prejuízos, se esse prejuízo causa prejuízo funcional no dia a dia. Porque o TDAH, ele é essencialmente um transtorno de autorregulação executiva. Isso quer dizer o quê? Que ele é um transtorno de prejuízos de funções executivas, entre ela a atenção, que vai impactar ali na autorregulação, na regulação emocional, na memória de trabalho, na memória operacional, e vai ter prejuízos ali. Já a superdotação é uma condição ali, um fenômeno de potencial cognitivo ampliado, essa intensidade emocional, esse potencial de sentir mais rápido, de sentir mais intenso, de aprender mais intenso, e essencialmente, eu sempre falo que o superdotado é aquela pessoa que pensa, aprende e sente de forma diferente, com muita intensidade. E essas duas condições, eles, superdotação e TDAH, enfim, como queiram, eles podem coexistir. Podem coexistir. E aí, para ficar mais claro para vocês que estão me vendo por aí de qualquer lugar do mundo, eu queria até agradecer agora, a gente tem uma boa audiência na Itália. E o meu livro, olha, tá aqui o livro, eu vou pegar. Ele tem, aqui ó, Descobrindo a Situação e Como Lidar com as Emoções, ele tem versões em inglês, espanhol, francês e italiano. E tá vendendo super bem na Itália, muito, muito obrigado. Mas tem no Brasil também, tá, gente? Então pode pedir por aí, vai lá no site da editora e vale muito a pena. Vamos pensar aqui um caso, vamos construir juntos agora. Por exemplo, o nome dele, Rafael. 9 anos, 9, 10 anos, uma queixa escolar que chega aqui pra gente, que é sempre, né? Nunca na história desse país, desse programa, a gente recebe muitas avaliações. Olha, suspeita de superdotação da escola. Uma ou outra, estamos todas que umas 3, às vezes dos médicos, com bastante maioria, às vezes dos pais. Na escola, sempre a maioria das vezes, é assim, queixa escolar. Rafael é desatento e impulsivo. Não tem controle inibitório, pentelha todo mundo, chuta a cadeira, mas termina as coisas rápidas por ali, tá sempre ali, tem uma letra não tão bonita. Ok, vamos lá. A mãe não era essa mãe, essas mães ainda estão envolvidas, né, na superdotação. Eu acho que meu filho tem TDAH nesse processo. Chegamos lá, fizemos a avaliação, vamos fazer a avaliação, e lá dá um raciocínio fluido, né, uma inteligência geral muito elevada, um QI muito elevado, ali percentil, um QI 125, 126, uma criatividade ali de percentil 97, 98, memória de trabalho irregular, com fragilidades aqui, um controle inibitório abaixo do esperado para a faixa etária. E se olhássemos ali pensando apenas para os comportamentos, facilmente concluiríamos TDAH. Pensem nisso. Você está ouvindo aí, você é psicólogo, neuropsicólogo, psiquiatra ou neuropediatra, você ouvi, não é? É TDAH. Vamos lá, aplica aquelas escalas de heterorrelato, Lewis Snap 4, algumas outras, e fechamos o TDAH. Mas isso pode ser um fechamento apressado, correto? E aí, se olhássemos também apenas para o raciocínio, para esse QI elevado, um bom profissional estudado, atualizado, nós concluiríamos ali superdotação. Então, a grande questão aqui é a gente ir para esses caminhos mais polarizados. Ou é TDAH, ou é superdotação, então alguém só vai ver isso, mas o prejuízo que pode ter se você fechar essa condição para um ou para o lado e não levar o todo, é que fatalmente a intervenção não vai funcionar. Fatalmente, as indicações escolares, clínicas não vão ter uma adesão muito boa, falta alguma coisa. Então, por isso que identificar é importante. E aí, estudando, ali integrando histórico de vida, e essa integração revelou ali um 2E, uma dupla excepcionalidade. Por quê? Tinha sim a inteligência, isso era indiscutível, mas tinha prejuízos executivos que traziam e continuam trazendo ali desafios importantes para ele em contexto escolar, né? Não só na escola, mas na aula de inglês, na aula de música, no clube, e isso tinha prejuízo. E aí a mãe, ok, vamos entender esse processo, indicamos ali, podemos pensar na indicação das intervenções, né? Então, primeiro aqui, lembra que tinha controle inibitório falho, planejamento falho, memória de trabalho. Aqui a gente tem que pensar assim, nessa intervenção que combine transições executivas, era fundamental,
regulação emocional ali, e criança de 9 anos já podia ser feita ali a avaliação de inteligência emocional, se ele tinha uma boa compreensão ali racional, mas uma impulsividade emocional bastante reativa, uma desregulação emocional bastante intensa. E aí, tinha que passar por esse transição executiva sim, essa psicoterapia para esse autoconhecimento e essa fortalecimento das habilidades, e também, óbvio, não poderia deixar a superação de lado, assim, cuidar ali do enriquecimento curricular, desse planejamento de educação individualizado, naquele momento, e depois, se possível, pensar em aceleração de série ou não, se fosse o perfil dele. Mas também aqui o essencial foi a parceria. A gente indicou sim orientação parental, família segue super bem, mas a parceria família, escola, instituto clínico para a gente pensar nessa condução desse plano durante 6, 9 meses que aconteceram. E aí nós tivemos uma redução significativa de sintomas executivos fragilizados, dessa regulação emocional, e aqui um aumento de engajamento, de motivação bastante profícuo, bastante positivo, e isso traz garra para esse adolescente, para essa criança, enfim, que estava ali com uma identidade tão fragilizada, né? E aí, a pessoa que tem 2E, dupla excepcionalidade, ela vive ali um paradoxo interno muito profundo, que ela reconhece, ela já sabe disso, assim, uma capacidade ali elevada, intelectual, de raciocínio, mas uma execução ali mais inconsistente. Isso gera autocrítica mais acentuada, uma autoacusação ali, uma questão de vergonha, de fragilidade, uma sensação de incompetência. Então, não precisa você ficar falando isso o tempo todo para essa pessoa sobre, porque não é a ideia. E aí, eu já sinto que eu sou diferente. Então, você. E também pode até acontecer aquela síndrome, abre e fecha aspas, do impostor precoce. Cabe aos pais aqui, a equipe clínica escolar, reforçar essa autoestima dessa pessoa, entender quais são as potências e fragilidades, sim, mas sempre trabalhar essas fragilidades por meio das potências, nunca o inverso. A gente precisa observar tudo, tudo, e atender todas as demandas, que isso é bastante importante. Porque ele sabe que pode, mas ele não consegue manter constância, manter esse processo ali o tempo inteiro, porque isso desgasta muito, a bateria zero, precisa recarregar. E essa dissociação é psicologicamente devastadora. Você racionaliza, mas não executa. E aí, tá, sou eu, o que está acontecendo aqui de errado? Então, esse menino precisava de ser acolhido nas suas potências e também fragilidades, mas pais, mães e amigos e professores e, enfim, profissionais de saúde, não descartem, não se foquem só nos prejuízos. A intervenção deve ser completa, integrada. Agora, um outro exemplo aqui de um adulto. Vamos lá pensar, vamos dar um nome junto? Daniela, 34 anos, histórico ali de alto desempenho escolar, inicial, e ensino fundamental e médio, ok, mas teve ali uma queda progressiva na universidade. Passou super bem ali, no curso que queria, na arquitetura, numa universidade bem bacana lá no Rio de Janeiro, vamos pensar assim, e veio com o diagnóstico inicial ali de TDAH, fato. Mas apresentava ali no próprio entrevista, assim, um pensamento abstrato muito sofisticado, uma produção criativa muito acima da média desde sempre, né, desde muito cedo. Então, aquele portfólio que a gente observa ali, tinha essas características. Então, assim, a avaliação da inteligência também ali acima da média, 131. E para ela, essa percepção, essa identificação de diagnóstico, porque ela estava ali sempre pensando nos prejuízos do TDAH, medicação, que é bastante importante quando necessário, mas faltava ali uma estrutura de intervenção adequada, né? Então, quando você faz essa identificação correta, achando dificuldade, assim, muito constante lá, por exemplo, de engajamento, de motivação inicial, precisava pensar por uma reorganização da intervenção. E aí, com essa reorganização, esse treino, inclusive, e até teve ali reavaliação de carreira, porque perpassava ali por uma escolha mais profissional de alta complexidade, que ela queria, não estava tão feliz,
esse desengajamento aconteceu por isso. E também uma psicoeducação sobre esse perfil. Você imagina, aos 34 anos, você descobrir, tá, não era só TDAH, tinha uma superdotação aqui, que eu fiz com isso, então não me ajudou muito, e vem aquela, que eu já falei em outras vezes, aquela negação, não sou, não quero, não é assim que funciona. E aí, óbvio, depois dessa psicoeducação, de uns 3, quase 5 meses depois, esse sofrimento reduziu, porque a narrativa mudou. A narrativa mudou. Então existe uma potência sim, existe um prejuízo, então ela consegue chegar ali na totalidade. E por isso que esses erros diagnósticos, erros de identificação e de novo, confie nos profissionais que vocês forem avaliar, às vezes você, eu queria ser superdotado, não vou para outro, não vou. Não, isso, às vezes, foquem nos prejuízos que vocês estão tendo que vocês querem melhorar. Porque esse diagnóstico errado, esse diagnóstico parcial, por exemplo, no caso da Daniela, ele gera ali uma intervenção inadequada. Identificar ali apenas o TDAH, ele pode levar aqui uma subestimulação cognitiva, uma baixa expectativa sobre si mesmo, também, ou uma alta, enfim, que nem sempre é bom, uma questão de autoestima prejudicada, essa desvalorização das habilidades. E aqui também, identificar apenas a superdotação pode levar o quê? A negligência executiva. Aí vem a frustração recorrente, sintomas ansiosos secundários bastante intensos. Então, pense nisso. Tem prejuízos, tá? Vamos fazer intervenção. Não confio no nome, não quero saber, errou, não errei, mas tem que pensar, tem prejuízos, cuide desse prejuízo. E aí essa avaliação neuropsicológica precisa integrar esse processo inteiro. Testes cognitivos, executivos, personalidade, história de desenvolvimento, criatividade, habilidades sociais, inteligência emocional, observação contextual, fazer ali com o histórico de vida, que como eu disse, repito, nem sempre um fator ou alguns sinais vão culminar no fechamento do diagnóstico, seja ele TDAH, superação ou DZ, enfim. E aí, um caso agora, vamos pensar, Pedro. Pedro foi identificado lá apenas como superdotado, né? Ali na infância. Dificuldades organizacionais foram atribuídas ali a desinteresse. Lembrem disso, gente, nem sempre é desinteresse, nem sempre é tédio. Às vezes eu não tenho combustível executivo para fazer aquela coisa. E sem intervenção executiva, ele foi lá, né, acelerou, não dava conta do processo, desenvolveu uma ansiedade, uma recusa escolar gigantesca. Gigantesca. Chegou uns 3, 4 anos depois da primeira avaliação, e a reavaliação ela confirmou ali 2E. E nesse processo de entender e reorganizar a intervenção, a gente pensou, ou seja, o desempenho dele estabilizou, fez transições executivas, fez ali treino de regulação emocional, esse desempenho estabilizou, ele ficou muito mais motivado, muito mais engajado, e aí as coisas começam a fazer sentido, e aí a gente começa a ver florescer a superdotação. Então, às vezes eu quero ver alguma coisa, quer ver o quê? Se não tiver a intervenção adequada, né, porque esse tratamento de dupla excepcionalidade, ele envolve a gente ter esse perfil, mas também tem uma psicoeducação estruturada, não é só superdotação, não é só TDAH, então é outro funcionamento. Eu preciso treinar funções executivas ali muito intensamente, eu preciso de ajuste ambiental, de enriquecimento curricular, às vezes avaliação psiquiátrica, neuropediátrica, quando indicado, porque não se trata de corrigir o funcionamento, corrigir, porque a gente não vai corrigir, tá? Então, não tem nada que cure, abre e fecha aspas, 2E. Então, trata-se de alinhar esses sistemas cognitivos e ambientais para que não traga ali prejuízos emocionais e sociais de curto e médio e longo prazo que adoeça essa pessoa. É fundamental. Pense nisso. Preciso cuidar do que se tem. E agora, né, caso, vamos juntos aqui, vendo historinhas, mas caso ajuda vocês a pensar. Depois, se vocês não gostarem disso, me avisa, né? Então, Rafael aqui, adulto, não sabia se tinha superdotação. Ele foi sempre ali tratado por anos, já estava com uns 42 anos, desde os 25, tratado como TDAH. E aí ele sentia-se diferente dos outros pacientes. Estava ali, né, então fez grupos com TDAH, passou por várias coisas, pesquisas grandes aqui em São Paulo, nos institutos. E aí ele se sentia diferente. Não é uma coisa. E aquilo foi ampliando, ampliando. E aí teve
umas questões que levaram ele a essa reavaliação. E aí essa avaliação ampliada revelou de novo que altas habilidades. E aí, tendo 2E confirmado, foi um choque ali, mas muda de novo aqui o plano de intervenção. Por quê? O foco aqui era essa reconstrução dessa identidade, essa percepção, essa redução de autoacusação, de fragilidade e esse ajuste profissional também que buscou, que ele buscava. E aí, de fato, ele se sentiu que não parecia aquele grupo. Então, onde é meu grupo? Foi essa busca intensa ali. Achou outro grupo ali de 2E, TDAH de expressão, acabou funcionando muito bem. Mas ele reestruturou essa questão desse próprio funcionamento executivo dele, né? Eu entendia que ele só rendia das 11 até as 20, precisava de mais tempo do almoço, então negociava isso. Precisava dormir no almoço 1 hora, então dormia 1 hora, almoçava 1 hora, e consegui ir bem. Então o próprio ambiente de trabalho acabou ali também facilitando algumas questões para ele, que acabou impactando de forma positiva, e esses sintomas reduziram ali significativamente, ele estava mais feliz e não se sentindo ali de forma jocosa, sozinho, né, como nada, ninguém compreendesse ele nem ele mesmo. Porque tô no meu grupo, né, Dan, e nem parece que não é aquilo, tem alguma coisa que não tá indo. E tem que se pensar que dupla excepcionalidade, gente, ela acontece sim com outras condições, não é uma exceção. Ela vai acontecer com autismo, ela vai acontecer com TDAH, ela vai acontecer com transtorno de aprendizagem, vai acontecer ali com transtorno de saúde mental. E aí, dadas as estatísticas de acordo com as categorias, mais ou menos, mas é uma questão mesmo também de invisibilidade estatística, que eu acho que também não é só isso, mas é de invisibilidade diagnóstica. Não tem identificação, não tem diagnóstico, não tem estatística. E reconhecer dupla excepcionalidade é prevenir sofrimento secundário, é prevenir sofrimento primário também, às vezes, na infância, na adolescência, e esse sofrimento mais secundário ali na vida adulta, quando a gente vai para o mercado de trabalho, a gente fica um pouco deslocado, nunca sabe onde é, então, às vezes, precisamos ficar atentos, ok? Então, essa discussão breve a gente vai aprofundar ainda mais sobre 2E, mas pensar que esse diagnóstico diferencial ele é fundamental para a gente seguir bem e minimizar o que a gente ali sentiu que estava diferente, foi buscar ajuda. Não ignore se houver sofrimento. Sofrimento, ele vai se intensificando, ele não desaparece. E aí, depois fica muito mais difícil de você colocar nos trilhos depois no caminho do desenvolvimento saudável. E, se você gostou desse episódio, ouça o nosso videocast unicamente em todas as plataformas de áudio, inclusive aqui no Spotify. Nas plataformas de áudio, todas elas estão lá. Veja no YouTube, assista, compartilhe com as pessoas, nos avaliem, dê sugestão de pautas e temas. E aqui é um podcast que a gente vai falar sempre de ciência mais acessível, de possibilidades aqui, de ciência aplicada aqui no dia a dia, porque a gente trabalha com evidências científicas, muda destinos, muda trajetórias de vida. Isso é bastante importante, pensem nisso. Compartilhem, comentem, divulguem, e quanto mais pessoas souberem desse processo, menos diagnósticos errados, mais intervenções assertivas. E eu sou Damião Silva, sou psicólogo e neuropsicólogo, pesquisador em desenvolvimento humano, superdotação, e hoje nosso videocast unicamente aqui falou sobre essa dificuldade na avaliação e na compreensão desses perfis mais complexos de funcionamento, TDAH, superdotação, O2E, o que é esse processo? E como vocês já sabem, eu pesquiso isso há muito tempo, eu vivencio isso há muito tempo, e atuo na avaliação e na intervenção desses perfis de dotados e talentosos, com essa integração entre clínica, neuropsicologia, educação e saúde mental, e é fundamental. E sabem que eu pesquiso bastante o tema, e sigam as nossas redes sociais também, todas elas, Instagram. Tendo dúvida, deixe nos comentários, e o meu compromisso aqui é oferecer a melhor explicação palatável, mas sempre baseada em ciência, como já disse, e responsabilidade. Então, nos vemos no próximo episódio. Até mais.